nós iremos estudar a segunda parte da caixa de Feldman, tá? Eu me chamo Tereza, sou professora especialista. Vocês já ouviram falar da caixa de Feldman, né? Nós falamos isso no último estudo que nós fizemos. A caixa de Feldman, ela não existe. É um erro histórico que a pedagogia precisa corrigir. Esse estudo foi baseado em leituras de livros antigos e de psicologia e pedagogia e também através da internet, para a gente saber a verdade, né? Então vamos. É mais um estudo investigativo. Espero que vocês gostem desse estudo. Eu pesquisei e acho que o autor da caixa de Feldman foi o Eduardo C. Tolman. Tá? Nós vamos saber por que eu cheguei a essa conclusão. Vamos organizar historicamente para eliminar de vez essa confusão. Não existe caixa de Feldman como instrumento clássico da psicologia. Não há registro científico de uma caixa de Feldman como aparato experimental reconhecido na psicologia ou na educação. No século passado, existia vários laboratórios de pesquisa, mas não foi achado isso. O que existe é uma confusão recorrente de nomes, muito comum em textos pedagógicos antigos, apostilas e formações iniciais. Pode ser também um erro, né, ao digitar. Então, nós vamos falar sobre quem era Eduardo C. Tolman. Ele nasceu em 1886, 1959. O nome correto, Eduardo Chase Tolman. Ele foi psicólogo norte-americano, representante do behaviorismo intencional, behaviorismo intencional. Ele era crítico, né, do behaviorismo mecanista de Skinner. O instrumento associado a Tolman não é uma caixa, mas sim labirinto de Tolman, tá? Ele usava labirintos com ratos para estudar aprendizagens latentes e o conceito de mapas cognitivos. Desculpa, eu estou meio ruim da garganta, tá, gente? Tolman provou que o sujeito pode aprender sem reforço imediato, apenas pela exploração. Então, de onde vem a tal caixa? Aqui está a raiz da confusão. A famosa caixa é Caixa de Skinner. Autor B.F. Skinner. Função: estudar condicionamento operante, respostas, reforço e repetição do comportamento, até que ele se aprende, né? Em muitos materiais pedagógicos ocorreu troca de nomes, simplificação excessiva, erro de transmissão histórica. Em alguns momentos, caixa experimental virou caixa de Feldman, sem base teórica ou histórica. Aqui está o autor. Autor, Skinner, Tolman, Binet e Terman. O que Skinner fez? A caixa de Skinner. Finalidade, condicionamento operante. E Tolman, labirinto, mapas cognitivos, a aprendizagem latente. E o Binet, escalas mentais, diagnósticos pedagógicos. E o Terman, Stanford Binet, classificação psicométrica. Você viu que cada um fez uma coisa diferente. Agora, não existe na literatura clássica da psicologia um instrumento denominado caixa de Feldman. O que há é uma confusão histórica entre a caixa de Skinner ligada ao behaviorismo operante e os labirintos usados por Eduardo S. Tolman, voltado ao estudo da aprendizagem cognitiva.
E isso demonstra rigor científico, leitura crítica e domínio histórico. Conexão com o BNCC é que é muito importante. Thomas se aproxima mais da BNCC. Por quê? Porque valoriza processos mentais, reconhece aprendizagem sem esforço, ele dialoga com autonomia, exploração e construção do conhecimento. É um rigor científico e linguagem acessível a todos, né? Mas de onde vem o erro? Em muitos livros didáticos, a formação pedagógica antiga aparece a chamada caixa D1 de Tolman. De onde vem o erro? Em muitos livros didáticos, a formação pedagógica, né? Que está repetido, viu, gente? Depois eu apago aqui, tá? Eu apago um desse aqui. Tá 2 vezes a mesma coisa. Aí. Vamos arrumar, né? Em muitos caixas de filme. Quando vamos às clássicos da biologia experimental, nenhum autor com esse nome criou esse instrumento. Estamos diante de um erro de transmissão histórica, repetido ao longo do tempo, mas que até hoje ninguém toma providência para mudar isso, né? Ninguém fez nada quanto a esse erro histórico, continua do mesmo jeito, tá? Então, nós vamos apagar aqui e arrumar. Caixa verdadeira, Skinner. A única caixa clássica da psicologia é a caixa de Skinner, criada por Skinner. Explique rapidamente: condicionamento operante, estímulo, reforço, esforço, visão mecanista do comportamento, onde que tinha aqueles ratinhos nas caixinhas e eles faziam as mesmas coisas várias vezes. Onde entra Eduardo S. Tolman. Eduardo não criou também uma caixa, mas ele utilizou labirintos experimentais. Destaques: aprendizagem latente, mapas cognitivos, crítica ao behaviorismo rígido. Frase forte: Tolman mostrou que aprender não é apenas responder ao estímulo, mas construir sentidos, tá? Que faz toda a diferença, né? E aqui nós vamos arrumar de novo. Vamos estudando junto e arrumando, tá, gente? Mas quando vamos às fontes clássicas da psicologia experimental, um autor com esse nome criou esse instrumento, viu? Estamos diante de um erro de transmissão histórica repetido, né? Isso aqui nós também já falamos, né, gente? Vamos apagar, tá? Nós vamos apagar isso aqui? Não há necessidade de a mesma coisa, né? Espera aí. Pronto. Agora nós vamos continuando. Vamos estudando, apagando o que não precisa. A segunda, a caixa verdadeira. A única caixa clássica da psicologia é a caixa de Skinner. Condicionamento operante, reforço mecânico. Também nós já estudamos isso. Nós vamos apagar. Não há motivo para nós de novo. Pronto. Vamos simplificar, né? Nós vamos mudando até nós chegar onde que nós queremos. Onde entra então Eduardo? Eduardo não criou, ele fez estímulo, resposta, tudo isso que nós já fizemos também, já está repetido, gente, ó. Desculpa, mas nós vamos estudando junto e arrumando o que tem que arrumar aqui, tá? Vamos arrumando. Pronto. Então, ele fala que mostrou que aprender não é apenas responder a estímulo, mas construir sentido com uma coisa, né? Então, não é só fazer repetição, mas a criança tem que aprender alguma coisa, tá? Estímulo aprender. Esse é o sentido. Então, por que chamaram de caixa de Feldman? Provavelmente houve um erro, né, no experimento e simplificação didática sem base teórica. O nome Feldman não corresponde a nenhum autor clássico ligado a esse tipo de experimento.
O que isso muda para a educação hoje, agora, no nosso contexto? Quando repetimos esses erros históricos, empobrecemos o pensamento pedagógico, porque as pessoas não vão procurar a verdade, ela está tão acostumada com a mentira que ela prefere a mentira do que pesquisar, tá? Porque eu acho mais fácil você pesquisar do que você permanecer no erro, né? Então, ela tem conexão com o BNCC, foco em processos de aprendizagem significativa, autonomia do estudante. Por isso, compreender Toma é muito mais coerente com a educação contemporânea do que repetir modelos puramente condicionais, tá? Agora vamos ver quem foi Lewis M. Terman, 1877-1956. Ele foi um psicólogo educacional norte-americano, professor da Universidade de Stanford. Ele não criou os primeiros testes mentais, mas foi responsável por padronizá-lo, adaptá-lo e difundi-lo nos estados. Eu pesquisei em 3 fontes. Então, eu procurei por o que cada fonte acha. Eu pesquisei em livros antigos, né? E também através das internet. O nome dele aparece associado aos testes, porque ele fez uma revisão decisiva do trabalho europeu. Origem real dos testes mentais, Binet e Simon. Os testes mentais surgiram na França, no início do século XX. Autores originais, Alfredo Binet. Ele era psicólogo. E Theodore Simon, médico. Objetivos originais, e foi em 1905, identificar crianças que precisavam de apoio educacional. Essa parte aqui da apoio educacional, nós vamos continuar nessa outra aqui, ó. Ela continua aqui. Que ela precisava de educação especial, né? Não classificar a inteligência como algo fixo. Esse instrumento ficou conhecido como escala Binet Simon. Escala Binet Simon, né? Simon, vou separar. Pronto. Onde entra Levi Terma, ele traduziu, reorganizou, ampliou, padronizou exatamente a de Binet Simon para a população americana. Em 1916, ele publica Stanford Binet, Inteligência Scale. É aqui que nasce a associação forte com o QI, a consciência da inteligência, que nasceu em 1916. Uso em larga escala, em escola, exército, seleção, tudo, para trabalho, para tudo. Terma não é um autor de teste original, mas ele é ator da versão americana e moderna, que se tornou dominante, tá? Que ele fez? Ele traduziu, reorganizou e ampliou. Ele fez bastante coisa, né? Agora na 10. Por que às vezes diz Binet Terma? Por quê? O conteúdo conceitual vem de Binet, a estrutura técnica e estatística vem de Terma. Então aparecem nomes como escala Binet e Simon, escala Stanford Binet, Terma e Binet Scale. Provavelmente é erro de escrita de Binet Scale ou confusão com a escala de Binet. Diferença de visão teórica do Alfredo Binet. Inteligência é plástica. Ela pode ser desenvolvida pela educação. Teste é um instrumento pedagógico. Está bem explicado, né? Os testes de inteligência, eles são derivados da escala de Binet e Simon, posteriormente revisado por Levi Terman, né, da Stanford Binet. Ela tem origem pedagógica voltada à identificação de necessidades educacionais e deve ser utilizadas como instrumentos auxiliares, nunca como rótulos fixos de potencial do estudante. Isso
dialoga muito bem com BNCC, que é muito atual, né? Avaliação formativa, desenvolvimento integral. Godfrey foi o tradutor desses testes para o inglês. Quase isso, mas o importante é ajustar o nome e o papel histórico para não perpetuar a confusão que é muito comum na literatura educacional e psicológica. Godfrey não foi o tradutor principal do teste de Binet. Não há registro histórico confiável de um Godfrey como tradutor oficial ou autor central da tradução da escala de Binet-Simon para o inglês. Não existe, tá? Espero que você esteja gostando, que não esteja já com a cabeça quente, mas é um estudo mais aprofundado para quem quer fazer uma pós-graduação, tá? Um mestrado, alguma coisa, você tem uma fonte que você pode pesquisar mais ainda e mais a fundo ainda. Quem realmente traduziu e adaptou a escala Binet-Simon para o inglês? Foi Levi M. Terman, 1916. Ele foi o principal responsável por traduzir a escala do francês para o inglês, adaptar culturalmente os itens, reorganizar por faixas etárias, né? Padronizar estaticamente. Resultado: Stanford Binet, inteligência Scala. Portanto, Terman não apenas traduziu, ele reconstruiu o teste, tá? Ele deixou até melhor, né? Traduções anteriores e parciais, menos conhecida. Antes de Terman, houve tentativas preliminares do uso da escala nos Estados Unidos, feitas por Henry H. Godfrey, não Godfrey, é o outro, tá? Psicólogo americano, traduziu parte da escala Binet-Simon por volta de 1908. Gente, houve grandes experiências no mundo educacional, dos teóricos, muitos laboratórios foram criados, foram muitos estudos, né, que está valendo, né, para todos nós. Tolman mostrou que aprender não é apenas responder a estímulos, mas construir, né? Construir. Aqui eu vou tirar isso aqui, tá, gente? Ó. Não há necessidade disso aqui, né? Construir. Acho que vou ter que deixar assim. Mas construir. Tolman mostrou que aprender não é apenas responder a estímulos, mas construir. Aprender mais, né? Construir pontes para o futuro dessa criança, para que ele possa desenvolver todo o seu potencial. Então, por que chamaram de caixa de Feldman? Voltando para a tal da caixa de novo. Provavelmente houve uma mistura entre a caixa de Skinner, o experimento de Tolman e simplificações didáticas sem base teórica. Conclusão: o nome Feldman não corresponde a nenhum autor clássico ligado a esse tipo de experimento. É verdade. O que isso muda passando no dia de hoje? Você sabe? Quando repetimos o erro histórico, temos pensamento pedagógico, conexão com a BNCC, foco em aprendizagem, a aprendizagem significativa, abundante. Por isso, compreender Tolman é muito mais coerente com a educação contemporânea do que repetirmos modelos puramente condicionantes, né? Nós já estamos quase terminando, tá, gente? Se você é professor, pedagogo ou estudante de educação, questione os nomes, volte às fontes e cultive o pensamento crítico reflexivo. Esse é o verdadeiro pensamento pedagógico. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Eu já tenho
já em mente outras pesquisas que eu estou fazendo que vocês vão achar muito interessante, tá? E tenho certeza que vocês vão gostar muito. Então, agradeço e até a próxima, viu? Muito obrigado. Desejo a todos um feliz Natal, né? Tudo de bom para vocês e muito estudo. Que Deus abençoe poderosamente de todos. Obrigada.